presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a você que está aí nos assistindo no nosso último programa Adolescentes em Foco, neste último dia do 13º Congresso de Adolescentes. É um prazer ter a sua presença aqui conosco, principalmente você que vem nos acompanhando aí desde o pré-culto, a transmissão do culto, e agora está aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. A paz do Senhor a você e a paz do Senhor também, irmão Neto. Amém, irmã Rebeca, paz do Senhor. Também quero saudar todos que estão nos ouvindo, nos vendo, com a paz do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado por nosso programa e também possa abençoar outras vidas compartilhando o nosso programa com seus amigos, familiares, para que possamos sentir a presença do Senhor também. Amém. E estamos aqui, como eu falei, né, no último dia do 13º Congresso de Adolescentes. Hoje foi o nosso encerramento, o culto foi uma bênção, né? Tenho certeza que você aí foi abençoado por este culto, se você teve a oportunidade de vir, e se não, aí mesmo na sua casa, nos acompanhando através dessa transmissão. E o nosso tema deste congresso tem sido Adolescentes andando na presença de Deus, que está baseado no texto que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 17 e no versículo 1º. E para participar conosco no nosso último programa, Adolescentes em Foco, nós convidamos 3 adolescentes que também fazem parte do grande coral. Cássia Venâncio, ali da Congregação Senzala. Bem-vinda, Cássia. Amém. Amém. Também Débora Tailane, ali da Congregação de Florestinha. Amém. Bem-vinda, Débora. Também Ana Vitória, ali da Congregação do IPCEP 2. Amém. Bem-vinda. E, como sempre, né, ele não nos deixa, nosso irmão Tiago, vindo ali da Congregação Senzala, ele que tem acompanhado a gente aqui no teclado. Amém? Amém. E nós estamos hoje com a temática do nosso programa, Adolescentes Escondidos na Presença de Deus, que tem como texto base o texto que está lá no livro dos Salmos, número 31 e o verso 20. E para participar dessa conversa conosco sobre este tema, está aqui conosco o irmão Romário Santos, que é o conselheiro da União de Adolescentes, ali na congregação em Santo Antônio 1. Seja bem-vindo, irmão Romário. Obrigado, irmã. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Foi uma noite de bênção. Deus falou fortemente aos nossos corações. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Amém, glória a Deus. Irmão Romário, vamos aproveitar o tema, né, que a gente está tratando aqui. E eu queria saber por que o adolescente cristão ele deve estar escondido em Deus. É uma pergunta bem importante, né? A gente terminou esse culto e a gente viu que foi uma bênção. E a gente vê o que faz um adolescente estar, né, na presença de Deus hoje. Eu acho que é importantíssimo nós termos a ciência que estar em Deus, estar diante da proteção de Deus é ter justamente a proteção. Você está no esconderijo de Deus é estar protegido, estar refugiado, né? Ser cuidado nos mínimos detalhes por Ele. Queria tomar por base nessa noite o Salmo 91, que diz assim, o verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Né? E se a gente está à sombra de Deus, é sinal de segurança, de refúgio forte. Verdade. E quais são os perigos para os adolescentes que não estão escondidos na presença de Deus, ou seja, que eles não se submetem à vontade de Deus?
assim como eu falei que estar escondido em Deus significa proteção, significa refúgio, né? Não estar escondido em Deus significa justamente estar correndo perigo. E perigo esse que os adolescentes sofrem muitos ataques, né? Para que muitas setas que tentam, de uma certa forma, tirá-los da presença de Deus. E estar escondido em Deus, né, é justamente aquilo que traz segurança para eles. Amém, glória a Deus. A gente sabe que no mundo espiritual a gente enfrenta diversas batalhas, né? E a Bíblia nos diz que o inimigo, ele brama, ele ruge como se fosse um leão querendo nos tragar, Sim. não é? E quando a gente é adolescente, às vezes por falta de experiência, né, a gente é mais suscetível, vulnerável, né, a esses ataques do inimigo. Então, qual é a importância de buscar a se esconder na presença de Deus para que o adolescente vença, né, esses ataques? Então, a partir do momento que você está em Deus, que o adolescente ele busca estar na presença de Deus, ele é automaticamente fortalecido por Deus, né? Para vencer justamente essas batalhas espirituais. Você que está à sombra do Onipotente, assim como a gente vê aquela passagem bíblica que fala acerca do povo de Israel que estava caminhando no deserto e o exército vinha atrás deles para tentar destruí-lo. A gente percebe que no texto bíblico ele faz referência que havia uma nuvem, né, durante o dia protegendo, né, sobre aquele povo, e à noite existia uma coluna de fogo. Então isso traz referência sobre a proteção. Quando você está diante de Deus, no esconderijo de Deus, você está à sombra, né? Deus está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. E dessa forma você tem força, você está protegido, né, contra justamente essas ciladas que o inimigo ele coloca, né, nas suas vidas. É verdade. A gente vê um exemplo muito claro na Bíblia, né, na vida de Davi. Sim. Ele foi muito, ele teve muitos livramentos porque ele estava escondido na presença de Deus, né? Exatamente. Então, o que é que a gente pode dizer que seriam os passos que o adolescente ele deve trilhar para que ele possa estar escondido na presença de Deus e, assim como Davi, ter essas experiências de livramentos também com o Senhor? Eu costumo dizer que uma vida com Deus, ela precisa de alguns pontos principais. Primeiramente, a oração, não é? Relacionamento com Deus. A partir do momento que a gente tem um momento durante o nosso dia para nós dedicarmos a Deus, né? Nós orarmos. Muitas das vezes os adolescentes, eles encontram, não só os adolescentes, nós encontramos tempo para fazer várias coisas. E muitas das vezes a gente não separa um tempo para orar. Então eu acho que o primeiro ponto é a oração, relacionamento com Deus. Eu costumo dizer aos adolescentes que, assim como você tem um melhor amigo, que você conversa, que você, né, troca de uma certa forma informações que muitas das vezes você não passa para nem seus pais. Assim também você tem que ter esse relacionamento com Deus. Aquele que conhece, que pode fazer todas as coisas, né? Aquilo que você não sabe, que você não entende, ore a Deus. Primeira coisa é a oração. Segunda, a leitura da palavra, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus, a gente é fortalecido, né? Deus, ele, de uma certa forma, ele nos ensina a caminhar, ele nos ensina a ter uma vida, né, de santidade, ele nos ensina a ter uma vida de uma certa forma correta diante dele, né? Então eu acho que a oração, né, a leitura da palavra, e não somente a leitura, né, mas a prática da palavra no nosso dia a dia. Eu acho que isso aproxima, né, a gente a ter um relacionamento com Deus e a viver no esconderijo, né, de Deus. Amém, glória a Deus. Tem um salmo que fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, né? Então, quem está na proteção, escondido, né, em Deus, no esconderijo do Altíssimo,
no esconderijo do Altíssimo, ele é como se ele tivesse no meio, né, em pé, caiu 1.000 aqui ao meu lado, 10.000 10.000 aqui do outro e eu lado. não fui atingido. Então, assim, a precisão, né, do cuidado e da cautela de Deus, ela é muito grande. Né? Isso. E a gente precisa fazer alusão a esse Salmo 91 que diz: sombra do onipotente. Onipotente significa aquele que tem todo o poder. Né? Se ele tem todo o poder, obviamente, né, a gente está mais do que seguro. Né? Então, essa referência que o senhor nos trouxe aí, ela faz valer muito, né? Amém, glória a Deus. Você que está nos assistindo aí em sua casa, nós estamos aqui no terceiro e último programa Adolescentes em Foco, né? Um programa alusivo ao 13º Congresso de Adolescentes, promovido aqui pela IEADPE, aqui em Carpina. Isso mesmo, né? E hoje foi o nosso encerramento do congresso, né? Estamos aqui também com o nosso programa. Nesse momento, nós vamos para um rápido intervalo comercial, tá certo? Não saia daí, aproveite esse momento para tomar uma água, né? Para ir ao banheiro e também para compartilhar esse link com todas as pessoas que você conhece, para que no próximo bloco ainda mais pessoas possam ser alcançadas através dessa transmissão. E nós vamos com louvor, né? Nós vamos ouvir mais uma vez as nossas adolescentes aqui cantando. E não saia daí que já já a gente volta. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Amém. Estamos de volta com o nosso programa Adolescentes em Foco. E é uma bênção, né? Que tem sido uma bênção. E queremos agradecer a você por estar aqui conosco, nos acompanhando, né? E continuar nos acompanhando durante este segundo bloco. E também pedir que você possa compartilhar este programa, né? Se você ainda não fez, compartilhe este link para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa transmissão. Lembrando você, caro ouvinte, que estamos aqui no nosso último Adolescente em Foco, que tem o tema Adolescentes Escondidos na Presença de Deus. Amém. E o nosso programa, né? Ele é alusivo ao nosso 13º Congresso de Adolescentes. Hoje foi o nosso encerramento, né? Foram
3 dias aí abençoados por Deus, né? Repletos da presença de Deus. Creio que você também foi muito abençoado por estes 3 dias de congresso. E nós queremos reapresentar aqui as nossas adolescentes que começaram o programa cantando, né? Temos aqui a nossa irmã Cássia Venâncio, lá da Congregação em Senzala, a nossa irmã Débora Tailane, lá de Florestinha, a nossa irmã Vitória, lá de Picep, Ana Vitória, lá de Picep 2, e também o nosso irmão Tiago, que está aqui nos acompanhando no teclado, né, esteve conosco esses 3 dias, que é lá da Congregação de Senzala. E nós queremos aproveitar para introduzir vocês aqui na conversa, né? E eu queria perguntar à irmã Débora, como você compreende essa mensagem de estar escondido em Deus? Assim, os adolescentes têm que ficar mais firmes, têm que ficar os pés mais firmes em Deus. Temos que levar os adolescentes do mundo que precisamos da palavra de Deus, precisamos ter a maturidade espiritual, né? E muitos adolescentes estão saindo muito da igreja, alguns estão entrando para a glória em nome do Senhor, mas assim, nós precisamos levar o amor de Deus, porque nós, quando estamos escondidos, estamos protegidos por Deus. Então, qualquer coisa, a gente vai passar por dificuldades, mas Deus está ali. Amém. Não tem para onde a gente for, mas Deus vai estar, porque Ele nos protege, Ele nos guarda e nos ama. E somos adolescentes, mas somos ainda filhos e príncipes ou princesas, né, de Deus, como Ele é o rei, e precisamos guardar Deus nos nossos corações e levar a palavra de Deus a muitos lugares, não só no Brasil, como nos Estados Unidos ou em outros lugares, tá certo? Amém. Amém. Glória a Deus. E, Ana Vitória, você acredita que chega a ser uma necessidade estar escondido em Deus? Sim, eu acho, porque muitos adolescentes, como Débora falou, saem da igreja, às vezes também por influência de amizades. Tipo, porque fulano vai para tal lugar e eu vou junto. Aí a mãe vai e fala, não vai, você vai hoje para a igreja adorar ao Senhor. E o adolescente fica lá teimando, dizendo que não vai, porque vai com fulana. E isso também, às vezes, dá um problema. Né? O adolescente vai seguindo os passos do amigo, vai terminando se distanciando de Deus. E com essa necessidade de estar protegido sobre a presença de Deus, não deixar de orar, pedir sempre a Deus, Senhor, dai-me sabedoria para eu poder tomar um rumo na minha vida, para eu não me distanciar de Ti, não me distanciar dos Teus passos, não deixar que as amizades me influenciem, que é porque meu amigo vai para tal lugar, que eu vou também, eu vou deixar de te seguir, vou deixar de ir para a tua casa, te adorar, né, te sentir. E Amém. Amém, glória a Deus. Cássia, a gente só esconde aquilo que tem valor para nós, não é isso? E a gente esconde para que nem todo mundo veja, nem todo mundo saiba que nós temos aquilo que é valioso. Só que no mundo de hoje em dia, o mundo ele faz um grande apelo à exposição. Ele quer que o adolescente tire fotos, né? Quer que o adolescente poste vídeos, né? Muitas vezes revelando a intimidade, coisas que não é para ser revelada, que é muito valioso para ser revelada. No mundo em que a gente está vivendo, está escondido em Deus. É um problema? Para mim, não, porque, como Débora tinha falado, né, estar escondido de Deus é uma forma de proteção. A gente que é adolescente, a gente tem que ser luz do mundo. A gente tem que fazer diferença no meio dessa geração, porque é uma geração corrompida. Tanto que tem adolescentes dentro da igreja que sofrem muito diversas coisas que, infelizmente, a gente não sabe. A gente ajuda como uma forma de oração, mas muitas vezes a gente não sabe o que, vamos supor, Débora está passando. Eu não sei o que ela está passando, Sim. mas Deus sabe. E é sempre bom a gente ter um amigo do nosso lado para nos ajudar. E não tem melhor amigo do mundo a não ser Jesus. Amém. Então, estar escondido em Deus, para mim, não é um problema. Porque se eu estou segura, se nos braços dele eu encontro descanso, então
é uma coisa boa. Não tem Amém. por que eu me preocupar. Infelizmente, nesse mundo tem bastante adolescentes, jovens, né, que ainda não tiraram um pouco desse sabor de estar na presença de Deus. E é muito bom o tema do congresso, que é falando sobre a presença de Deus. Uma coisa que a gente gosta muito é estar na presença de Deus, porque lá a gente entra em outro mundo, é como que fosse outro mundo mesmo. Quem está de fora não entende, mas só a gente que está no meio, verdade. a gente entende. Amém, glória a Deus. Vamos retomar um pouco nossa conversa com o nosso irmão Romário, ele que é ali dirigente da União de Adolescentes em Santo Antônio 1, não é isso? Irmão Romário, a gente está falando sobre essa disparidade que há, né, entre estar escondido em Deus e estar exposto ao mundo. Mas como é que um adolescente cristão ele deve se comportar nesse mundo, né, que quer expor? Isso. É uma pergunta bem significativa e levando em consideração o que a própria adolescente já falou, eu acho que as redes sociais hoje, os adolescentes, eles são muito atingidos, né? Muitas acabam postando coisas que não devem, fotos que não devem ser postadas ou não deveriam ser postadas, como você mesmo falou aqui. E existe aí uma certa preocupação, porque estar na presença de Deus é justamente fazer a diferença, né? Ser o sal da terra, a luz do mundo. Eu costumo dizer que o adolescente cristão ele deve influenciar e não ser influenciado. Influenciar nas redes sociais de forma positiva, de forma, né, de evangelização, né? Evangelizar através das redes sociais. Eu acho que, ao invés de postar, não sei, qualquer outra coisa que não seja válido, né? Que não seja, como é que eu posso dizer? Edificante. Isso, edificante. Eu acho que não vale a pena, né? Ao invés de você postar, eu vejo muitas das vezes pessoas postando músicas que não condizem e pessoas na nossa, muitas das vezes pessoas que se dizem ser cristãos. E eu acho que hoje influenciar é algo muito importante, principalmente para o adolescente cristão. Influenciar, como elas falaram aqui, tem adolescentes hoje que deixam de sair da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor, justamente por influência de outros. Mas a partir do momento que você influencia de forma positiva, né? Você convida, muitas das vezes convida para ir para outro lugar, convida para ir para a igreja, né? Posta um versículo, posta um hino, né? Convida para ir para a igreja. Eu acho que essa é uma forma de você influenciar. Verdade. Irmão Romário, quais os conselhos que nós podemos deixar para os adolescentes desfrutarem, para que eles possam desfrutar de uma vida plena na presença de Deus? A adolescência é uma fase que a gente costuma dizer uma fase que sofre muitos ataques, né? E não é fácil ser adolescente hoje e estar servindo ao Senhor, né? Nesse mundo tão corrompido. Mas é prazeroso e vale muito a pena, porque nós temos uma promessa, né? Estamos aqui hoje, mas a gente sabe que a gente tem... O Senhor, Ele vai vir, Ele vai voltar. E nós estamos aqui com essa pretensão, esperando essa volta do Senhor, esse retorno de Jesus a qualquer momento. Então, estar aqui é um privilégio, né? O adolescente que hoje ele serve a Jesus, ele está justamente buscando esse presente, almejando esse presente. Eu acho que tem que ser diário. Amém, glória a Deus. Eu estava lembrando aqui da história de José, né? José, ele era um jovem que tinha tudo para sair da presença do Senhor, né? Ele foi vendido por seus irmãos, estava em uma terra distante, longe, né? Mas José, ele tomou, né, a precaução de estar escondido na presença de Deus. Quando a mulher de Potifar chegou para tentar ele, né? O que ele falou? Ela falou que não tinha ninguém em casa, mas aí ele falou, como é que eu pecaria contra Deus e também trairia o meu Senhor? Então José estava na presença de Deus.
Ele pagou um preço caro por isso, foi à prisão, né? Mas não aconteceu nada com ele na prisão, porque ele estava na presença do Senhor. Então, não importa a adversidade, não importa a situação em que a gente vai passar, se a gente estiver na presença do Senhor, nada irá, né, nos acometer, nenhum mal chegará a nos ferir, porque estaremos protegidos na presença do Senhor. É verdade. Então, irmão Romário, será que a gente poderia dizer que estar na presença do Senhor é um investimento? Com certeza. Com certeza. Eu anotei aqui a palavra esconderijo. Ela traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio, né? Lugar secreto. Então, estar na presença de Deus é estar seguro contra as investidas do maligno, né? A própria Bíblia diz que ele brama, né, como um leão, tentando, né, nos tragar. E estar no esconderijo do Altíssimo é estar protegido, né? É estar seguro. Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. É bem verdade que nós passaremos por momentos difíceis, né? O próprio Jesus, ele afirma que a gente vai ter aflições, vai passar por necessidades, por dificuldades, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele está conosco todos os dias, né? E estar na presença dele é isso, é estar seguro. Amém. E é como o senhor tinha falado antes, né? A gente carrega também uma promessa, né? Isso. Porque nesse versículo que o senhor citou, Jesus fala que nós também vamos vencer o mundo. Isso. E trazendo de volta a história de José, que Neto estava falando, apesar de ele ter pago um alto preço, ele ter ido para a prisão, mas ele também foi exaltado. Isso, verdade. Não é verdade? Depois, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, Faraó pergunta, né? Em quem nós acharíamos o Espírito de Deus, se não for nesse jovem, né? E coloca ele ali numa posição de Uma destaque. posição de destaque. Não que a gente se esconda na presença de Deus, não que a gente ande com Deus para ter esses momentos. Mas essas bênçãos, elas também nos acompanham. Ela nos Não é acompanha. verdade? Deus honra, né, o nosso esforço. Deus honra, né, aquilo que a gente faz. Né? Não é fazer esperando algo em troca, mas é crendo que Ele honra e que Ele faz. Né? Ele continua o mesmo. Amém, glória a Deus. E temos tantos outros exemplos na Bíblia, na verdade, Sim. de jovens que foram honrados, que se esconderam na presença do Senhor e que foram honrados por Ele depois, né? Isso, a gente vê o exemplo de Daniel, né? Daniel na cova dos leões. Se não fosse a presença de Deus ali, né, Daniel, certamente ele havia morrido. Né? Mas a gente vê que quando findou ali aquela noite, o rei foi lá e chamou Daniel, e Daniel estava ali, né? Vivo, e honra e glória para Jesus. E esse Deus não muda, né? O Deus que a gente serve, ele continua o mesmo, né? Ele faz nas nossas vidas. Amém. Irmão Romário, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, né? Acho que a gente poderia passar a noite toda falando sobre esse assunto. É um assunto muito bom. Queremos lhe agradecer por sua disponibilidade, por estar aqui falando sobre a palavra de Deus, dando conselho aos nossos adolescentes. E desejamos que Deus continue abençoando o senhor, sua família e a união lá em Santo Antônio 1. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus o convite. Amém. E continuaremos, né, orando aí por esses adolescentes para que eles estejam cada dia mais firmes na presença de Deus. Amém. Amém. E nós queremos agradecer também a você, telespectador, que esteve aqui conosco nesses 3 dias de congresso nos acompanhando, né? Essa é a nossa despedida final, né? Estaremos juntos aí, se Deus assim permitir, no próximo congresso. Mas até aqui, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter nos acompanhado, não é? E lembrando que estes programas eles ficarão gravados aí no nosso canal. Então, se você quiser reassistir em algum momento, volte para nos assistir, ou então mande esse programa para alguém que você conhece, que você sabe que está precisando ouvir essa palavra, se essa pessoa não teve a oportunidade de escutar nesse momento, mas não deixe de compartilhar Jesus, não é? E de estar escondido na presença de Deus. Que Deus abençoe. Também queremos agradecer aos nossos adolescentes que estão aqui, não é? Que estiveram aqui conosco nesta noite. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Tiago. Que Deus abençoe vocês. E também agradecer aos nossos parceiros, né?
que nos ajudam e que fazem possível essa transmissão. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. O teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.